Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Damorini, bora para nossa análise diária. Pessoal, hoje nós temos um evento muito especial, né? Hoje é a super quarta, tá? Então hoje a gente tem a decisão da taxa de juros, se o Fed ele vai baixar ou se ele vai manter, tá? E o mercado ele tá esperançoso, né, galera? O mercado ele está esperançoso que o Fed ele baixe pelo menos 0,25 base, né, pontos base, né, da taxa de juros americana. Mas hoje nós tivemos, né, 9,5, né, licença de construção e também, né, licença de construção, né, início das obras e moradia que veio menor que o anterior, só que de forma geral veio em linha, mas só que um pouco menor que o anterior, tá? E o DXY ele está trabalhando numa leve alta, né, galera? Por causa do Fed, né? Que daqui às 3 horas, né, de hoje ele vai começar a reunião ali, né? Então, o mercado ele vai lateralizar um pouco, né, galera? Tá. Dólar futuro, pessoal, o nosso doleta. Começar aqui pelo dólar, né? Então a gente tem aqui nosso dólar, tá? E tava procurando aqui o BRT, veio aqui perto do 330, né? E o POC de ontem tava no 330 também, né, galera? Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui, pronto. Então o câmbio ele abriu num leve gap de alta. Eu acho que aqui deve ter 5 pontos, né? Praticamente só 5 pontos. Ele interagiu aqui, logo assim deixa eu colocar cruz aqui, umas 9,5 ele conseguiu, né? Vir para máximo, aliás, para nossa VWAP, né? Do dia anterior. E ficou trabalhando aqui, né? A gente tem o ajuste máximo da CME e a mínima do CME, que ele veio aqui e tocou, né, galera? Praticamente. A gente também tem aqui a taxa máxima de câmbio e aqui embaixo a taxa mínima de câmbio, né? E aqui tá os nossos Petax à vista, né? A gente já tem aqui a nossa Petax, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa planilha como ficou, né? Então, uma diferença bem pouca, né? E a nossa taxa já tá lá quase olha, já colocaram uma taxa no 298, né? Então o dólar ele vem descendo, né, galera? Já tá aqui no 301 a Petax, que essa é a que o Bacen ele considera e as instituições também, né? Mas para nós operadores é o que ela é muito importante essa aqui, né, galera? Mas para os operadores nós ficamos de olho no preço futuro. Às vezes o preço futuro vem, escorrega e toca a nossa taxa à vista, né, galera? Que a gente já sabe aqui essa dinâmica aqui no câmbio, né? O casado FRP0 tá de 15 pontos e meio. No nosso estudo sugerido nós erramos 1,5 ponto, né? Que é a partir do meio-dia, que é a diferença dessa Petax para esta Petax aqui. Então, galera, hoje o câmbio ele ficou bem lateral, né? Meio mastigado, tá? Por causa ali do Powell, né? Que ele vai estar falando mais tarde, né? Da taxa de juros, o FONC e do Brasil também, né? Só que do Brasil é quando o mercado ele já vai estar fechado. Porque senão ia ter mais oscilações, né? Então ele é uma estratégia brasileira de não anunciar taxa de juros, né? Durante o pregão aberto, tá? Então ele espera acalmar os ânimos, né? E vir para o próximo dia. Então, galera, hoje olha só, dia bem mastigado, ficou trabalhando no preço futuro, ó, primeira Petax futura, segunda, terceira e aqui a nossa Petax futura final.
Então o preço ele está trabalhando de uma forma pouco bem lateral, né? É bem verdade que se manter comprado em cima do preço futuro valeria um pouco, né? A gente viu aqui que ele veio, tocou um pouco aqui na verdade ele passou, né? Inclusive tocou aqui na taxa máxima de câmbio. Aqui a gente tem um 311, né? E voltou aqui para o preço futuro. Eu entendo que hoje tá bem ruim, né? Bem ruim mesmo, né, galera? Bem ruim mesmo. A não ser esses pequenos toques aqui no ajuste, né, galera? Olha só como ele ficou visitando bastante o ajuste, né? Tocou várias vezes. Mas dia ruim, né? Dia bem lateral. A amplitude do dólar deu mais ou menos, olha só, menos de 20 pontos. Então, dia bem aquele dia que não é pra gente operar, né? Porque o tema de hoje é a taxa de juros, né? Então, os operadores eles vão ficar meio que indecisos até então, tá? Mas o nosso mini índice aqui está subindo, né? 0,24. O nosso índice também está subindo, né, pessoal? E a gente também que nos atentar ao nosso juros, tá, galera? O nosso juros, olha só como ele está trabalhando, né? Então, juros trabalhando de uma forma mais flat na primeira hora do mercado, tá? Do 0 a 0, né? Trabalhando de forma mista. Então, isso aqui, cenário bem perigoso para nossa bolsa, né? Assim, para os operadores, para nossa bolsa e para o câmbio, porque o câmbio ele pode subir um pouco e cair um pouco. E o índice também pode subir um pouco, cair um pouco. Só que nós temos que ver como é o pré-mercado, né? Como é que estão as outras bolsas, né? O câmbio também. Enfim, de forma geral, o nosso juros ele ficou lateral na abertura aqui do pregão, né? Até mais ou menos até quase umas 10 horas aí ele começou um arrefecimento, né? E pegou uma leve tendência de baixa, né? Então olha só como ele já está aqui. Deixa eu mostrar aqui, olha só. Então 0,0, né? Meio lateral, ruim de operar. Mas o índice ele deu boas operações, né? Então olha só. E novamente como eu falo aqui, né? Então vocês já podem ver aqui que nós temos a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano, né? Então os players eles trabalharam de forma comprada aqui, tá, galera? Não teve não teve segredo aqui, né, pessoal? Aí aqui, abre o mercado, né, galera? As bolsas meio laterais também, olha só que ele ficou trabalhando entre o POC e o ajuste. Fez essa liquidez, né? Ele até fez um movimento que ele volta, toca na liquidez e vem para renovar a mínima, né? Então esse aqui é uma possível operação, mas do jeito que tá, né? É melhor esperar o mercado spot abrir. E o mercado spot abriu. Quando abriu, galera, olha só. Basicamente tudo na alta, né, galera? Então, o que é pra gente fazer aqui? Tudo na alta, olha só. Basicamente, né, na abertura do mercado, tava as ações, os ETFs, os índices, né? Todos os índices aqui estavam praticamente na alta, né? A gente viu o micro S&P 500 aqui de um pouco lateral na queda, as bolsas elas estão assim, tá? E algumas ações que também estão um pouco lateral, mas de forma geral o resto das outras ações, né? A gente tem o índice de consumo, né? BOVA11, ações de defesa, o índice das 50 ações, né, das maiores 50 ações, índice imobiliário, todos esses índices eles estão performando com mais de 0,5% de alta, né, agora neste momento. Então o mini índice ele performou para renovar a máxima. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso Ibov, né? Renovando a máxima de novo, olha só, né?
Então, fluxo comprador, tá? E na abertura do mercado americano, né, a gente viu que de novo, o nosso EWZ, olha só como ele trabalhou aqui, né? Então, ele abriu aqui, né? Ele trabalhou no pré-mercado, ele trabalhou aqui, né, no meio dessa liquidez. Deixa eu trazer aqui o nosso POC. Deixa eu trazer aqui, só para a gente dar uma olhada na liquidez, né? Então ele veio, trabalhou essa liquidez, mas abriu na parte de cima já buscando renovar a máxima, né, galera? Não é a máxima, né? Nossa bolsa é, mas aqui não, porque a gente está trabalhando com ETF que ele é dolarizado, né? E ele não vem se valorizando conforme a nossa bolsa. Está na tendência de alta, sim, mas não está no topo de mercado, tá? Então a abertura, olha só, propiciou esse rompimento aqui, né? Da máxima de até então, tá? Que inclusive foi ontem, né, galera? Vem rompendo máxima sexta-feira, segunda-feira, aliás, né? Então a gente tem aqui terça-feira, segunda-feira e hoje quarta-feira, né, galera? Então o nosso mini índice, né, pegou essa liquidez aqui, abertura do mercado à vista, aqui deu um belo insight de compra para já vir desafiar essa máxima, né? E ele volta, quando ele volta, ela vai ter até comprado de novo para vir pelo menos tocar na máxima de mercado. Quando ele toca na máxima de mercado, que eu entendo aqui, seria interessante quem está comprado aqui já fazer uma parcial aqui, né? Então espera, ele pode ser que ele rompa, né? Inclusive quem fez um aporte, né? Quem fez essa movimentação a mais entrou comprado aqui, voltou no preço médio dele, né? Dos players que geraram esse montante e fez novamente, né? Tipo um topo duplo entre aspas, né, galera? Então a gente tem aqui uma liquidez que o pessoal ficou trabalhando, quem está comprado aqui, né? Então vinha na parte mais na parte da aqui a gente tem a nossa aceitação, né? A rejeição da compra e a rejeição da venda, né? Que é a defesa aqui da venda e aqui a defesa da compra, né, galera? Então ele fez esse movimento, né? Trouxe essa liquidez daqui de cima um pouco mais para cá. E essa compra aqui foi mais interessante para trazer logo para esse POC, né? Então a gente tem a nossa aceitação, a rejeição e a rejeição. Quando ele busca áreas melhores, tipo a VWAP de quem, a VWAP corada, né? De quem fez esse aporte. E essa aqui é uma outra VWAP quem fez num segundo momento, né? Então o preço ele ficou balizando, buscou uma e quase buscou a outra, mas esse toque ele foi mais de um trade de livro, né? Porque ele volta, né? Busca uma liquidez melhor aqui embaixo, inclusive vem aqui na máxima de até então de ontem, né? Então toca nela e já vem aqui para liquidez, né? E aqui ele fica trabalhando de forma errônea, porque nós sabemos que o preço, né? A gente tem o POC, aqui você passa calor, aqui você não passa ou é estopado, aqui você não passa ou é estopado, né? Então ele precisa ter a disciplina de esperar o preço chegar nessas regiões, né, na cotação, né? E novamente ele renovou, só que voltou para esse preço de aceitação, né, que está no 146.630. Então, galera, basicamente é isso, pessoal. Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês e muita atenção, tá? Na nosso live de mercado, tá, galera? Que será 3 horas de hoje. Até mais, pessoal. Valeu!